Graça e paz, amados irmãos. Amém. Que essa noite, que nós possamos todos juntos estarmos dando louvores ao nosso Deus, sendo gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, né? Hoje é o primeiro dia da semana e eu acredito que essa semana para todos nós foi uma semana de lutas, semanas de vitórias, uma semana que o Senhor acompanhou cada um de nós, desde o nosso levantar até o nosso deitar, né? Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pela minha vida, né? E que eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, aqui na frente, louvando a Deus mesmo, porque Ele cuidou da minha vida, cuidou da minha família, cuidou do Samuel, que estava com David também. E hoje nós estamos aqui. Cuidou do Bruno, né, Bruno? Que também passou a semana passada no hospital, né? Que cortou a mão, passou por uma cirurgia. Cuidou das famílias enlutadas também, que é a família do Carlinhos da Maria, a família da Soiri. E cuidou de tantas outras vidas que nós aqui não temos conhecimento, mas o nosso Deus conhece. Conhece a vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós não sabemos a luta que os irmãos têm no dia a dia, na semana que se passa, mas o nosso Deus conhece. O nosso Deus sabe das nossas lutas, mas o nosso coração também deve saber e entender que temos que ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? E por essa razão eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá no Salmo de número 92. Nós vamos ler todo ele. São 15 versículos. Hino de gratidão a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, para ler esse salmo, esses 15 versículos. Eu gosto de sempre fazer a leitura juntos, né? Vou ler um pouquinho atrás, um pouquinho mais para frente, mas o importante é que nós vamos ler juntos, tentar fazer uma leitura dinâmica, bonita, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então nós vamos ler todos juntos esses 15 versículos. É um salmo de gratidão ao nosso Deus. Vamos lá então? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há justiça. Amém, irmãos? Que essa palavra seja realmente de gratidão ao nosso coração por tudo que o Senhor realmente tem feito por nós. E como diz o Salmo também, por isso estamos alegres. Vamos orar em agradecimento a Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós, se fôssemos contar, como diz o Salmo 139, nós não teríamos fim nessa contagem, porque as suas misericórdias são infinitas para as nossas vidas. As suas misericórdias se renovam todos os dias e nós queremos te louvar por isso, Senhor. Eu te louvo por cada irmão que está aqui presente, por cada família aqui representada, Senhor, por cada vitória que cada um de nós alcançamos nessa semana, Senhor. E hoje, que é o primeiro dia desta semana que se inicia, Senhor, ó Pai de amor, certamente nós teremos grandes vitórias também, seguidas sim de algumas provações, mas com certeza o Senhor estará do nosso lado em qualquer momento, em todas as circunstâncias, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda em pé, meus irmãos, nós vamos cantar o hino 147. O hino 147 é um hino bem animado. Nós vamos render glórias ao nome do nosso Deus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconheço ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Se uma vez os dentes e vencendo algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz em retornar. Mas se o mal nos ameaça, da alegria nos roubar, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Vai dar de mim, servos lutam por fazer os seus. Quantas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém publicamente sem a graça do bom Deus, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, irmãos. Pode sentar. Eu peço para que o pastor esteja dando os avisos. Ele tem
avisos específicos. Também venho anunciando as nossas visitas. Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alguns recadinhos e eu vou começar por aqueles que a Luana sempre coloca aqui no Data Show e depois a gente complementa. A visita da próxima terça será na casa da irmã Fátima, Maria Fátima. É isso, né, Luana? Às 20 horas, então nós pedimos aos irmãos, às irmãs, que estejam, quem não sabe aonde a Fátima mora, podem vir. Saímos mais ou menos lá pelas 19h45 aqui da frente da igreja. A nossa tarde da bênção também tem sido assim um tempo abençoador. Agora em duas etapas, a etapa da oração e a etapa do curso de artes, com algumas irmãs de fora. Quinta-feira, o nosso encontro de oração, agora no novo formato, tem sido uma bênção também. E eu creio que outras vidas ainda serão alcançadas através deste trabalho também. A nossa escola bíblica, escola dominical, nós já estamos trabalhando o capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster. Logo, logo nós estaremos concluindo este tema, este assunto. E provavelmente nós estaremos buscando, quem sabe, um novo formato para a nossa escola dominical. Próximo domingo vai ser o nosso culto de aniversário da igreja, 20 anos de organização. Se você tem alguém a convidar, convide-o, um parente, um vizinho, um amigo, convide as pessoas que você ama e traga-as para passarem aqui esse tempo que, creio eu, será um tempo abençoador na vida da nossa igreja, de todos quantos estiverem aqui, tá? O coral da igreja Vila Judite vai estar cantando, o presidente do nosso presbitério vai estar trazendo a palavra, vai estar sendo um tempo bem gostoso. No dia 9, nós teremos o culto da ressurreição. Como de costume, o nosso culto da ressurreição, ele acontece às 6 horas da manhã. E após o culto da ressurreição, a gente tem aquele momento de um café gostoso, de comunhão com os irmãos, com as irmãs, tá? Nós teremos um café gostoso. Eu não sei se vai ser distribuído lá acho que vai ser distribuído no grupo da igreja. Daí cada irmão traz um produto, uma espécie de um produto, tá? Para a gente ter um café bem abençoado, bem gostoso aqui. Nós teríamos no primeiro domingo também de abril um café da manhã. Mas como ficariam os dois domingos próximos um do outro, nós cancelamos este primeiro domingo para fazermos um café só no dia 9, mas um café bem gostoso, bem abençoado, irmãos. Então gostaríamos que a igreja pudesse vir, pudesse participar. Esses cultos da ressurreição é uma vez só por ano, são bem abençoados e abençoadores também. Venham e participem conosco no nome de Jesus. Também quero agradecer os irmãos que vieram. No domingo passado tivemos uma escola dominical diferente, literalmente pomos a mão na obra. Foi gostoso de ver bastante irmãos e irmãs aqui trabalhando na obra do Senhor. Durante a semana também um grupinho pequeno trabalhou para que as pinturas fossem concluídas. E ontem tivemos um grupinho pequeno também, mas graças a Deus
nós demos conta do recado e conseguimos terminar até meio-dia. Louvado seja Deus por isso. Obrigado pelos irmãos que colaboraram, dando ofertas. Não apenas vieram para literalmente ajudarem de forma física, mas quem doou também. Recebemos doação de tinta, amém. Louvamos a Deus pela vida da irmã que doou. Recebemos também outra espécie de doações, pincéis. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que contribuiu conosco no nome de Jesus. E Deus já fez com que hoje nós tivéssemos um ambiente mais gostoso, mais acolhedor. E eu espero que, no nome de Jesus, que domingo realmente essa igreja esteja cheia, para a honra e glória do nosso Deus. Então é isso aí, irmãos. Algum recado dos ministérios? Então passo a palavra de volta. O grupo de integração, de recepção, não me passou, mas eu gostaria de saber, alguém nos visitando pela primeira vez? Nós temos um irmão lá atrás. Seu nome? Davi. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. Esteja à vontade aqui, entre este povo, entre esta família, que é a família da fé, que é a família que tem o dom do amor, o dom de amar e de acolher bem aqueles que aqui vêm e por aqui passam. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém. Agora convido os irmãos então para ligar para suas Bíblias também. Lá no livro lá em 1 João, desculpa, irmãos. 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 1. Do versículo 5 ao versículo 10. Esse texto vai falar do momento único, momento individual que Deus nos proporciona para falar com Ele. Deus é luz. Repetindo 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Fala assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, esse é o momento, irmãos, de nós estarmos colocando nossas vidas diante do nosso Deus, pedindo perdão ao nosso Deus pelas nossas falhas. Todos nós temos as nossas falhas. Durante o dia, quantas falhas nós fazemos? Mas como nós acabamos de ler, o Senhor é rico em perdoar. Não podemos jamais falar que não temos pecado. Nós temos. Às vezes não. Quase sempre até no pensar. Mas esse é o momento de estarmos
abaixando nossas cabeças e estarmos confessando os nossos pecados nesse momento. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus rico em perdoar. O seu povo, os seus filhos nesse momento se curvam diante de Ti, ó Pai, para estar tendo esse livre acesso contigo, Senhor. Cada coração aqui, Senhor, está colocando suas vidas diante do Seu altar. Ó Pai de amor, obrigado porque nós temos essa liberdade. Ó Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, porque há momentos que nós precisamos só conversar contigo. É só o Senhor que sabe nos ouvir, que sabe nos entender, que não nos acusa, que não nos aponta. Só o Senhor tem esse amor tão grande para com as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. E é o Senhor que nos dá essa segurança, Senhor. Essa segurança, essa vida, essa paz, que só o Senhor sabe nos dar, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada lábio, por cada coração que se abriu nesse momento, Senhor. E acima de tudo, Senhor, obrigada porque o Senhor inclinou seus ouvidos para nos perdoar, para nos ouvir, ó Pai, nesse momento, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que segurança eu tenho em Jesus. Foi no 144. Segurança, em Jesus, nós
esse seja um momento que você possa declarar: eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, porque quem tem Deus no coração tem tudo. Então que você realmente possa declarar de todo o coração, de toda a sua alma, que nós queremos Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E o nosso Pai, o nosso Deus, quão grande é o seu amor por cada um de nós. Esse amor incondicional que não impõe nenhuma espécie de condições, simplesmente Ele nos ama. Por isso, vamos declarar neste momento que o nosso Deus, Ele é soberano, que o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor absoluto, que não existe nada nessa vida e neste mundo que seja comparado com a grandeza da sua glória. Vamos louvar neste momento, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
dessa glória que tens. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e ama-me a ti. Neste último cântico, o irmão que veio preparado para fazer aquela doaçãozinha missionária de R$1, R$2, o que Deus tocar no seu coração, este valor ele tem abençoado a nossa irmã que está em frente de batalha, pregando o evangelho num país muito difícil de ser pregado. Então possamos abençoar a nossa irmã em nome de Jesus. Senhor.
grandioso, santo, 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 Senhor é, Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Que o seu nome seja exaltado em todas as nações, ó Pai. Em todos os povos, em todas as línguas que existirem neste mundo, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, as pessoas possam realmente reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Que possam reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, ó Pai. Aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ó Pai. Aquele que venceu a morte, ó Pai. Aquele, ó Pai, que vivo está, ó Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, que queima como fogo em nossos corações, ó Pai, possa realmente, ó Pai, atingir outros povos, outras línguas também, ó Pai, como por exemplo, ó Pai, o Senhor tem usado irmãos e irmãs, ó Pai, que deixam suas vidas, ó Pai, de lado, seus afazeres pessoais, ó Pai, em prol da missão, em prol do seu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, os missionários possam, em nome de Jesus, levar a tua palavra, ó Pai, levar o teu amor até essas pessoas que não conhecem a ti, ó Pai. Seja aqui em Londrina, Senhor, seja no Paraná, Brasil, em aldeias, em outros lugares, ou fora mesmo do Brasil, ó Pai, em lugares que às vezes a gente nunca imagina que existem, ó Pai. O Senhor sabe que existe, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja preparando pessoas para ir nesses lugares, ó Pai, que muitas pessoas acham inacessíveis, mas para o Senhor nada é impossível, ó Pai. Que essas pessoas, ó Pai, possam realmente escutar do teu amor, escutar, ó Pai, da tua palavra, Pai, compreender a tua graça, ó Pai. Que as pessoas possam realmente sentir, ó Pai, o Senhor com elas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a irmã Roseli, que está lá em Moçambique, ó Pai, lá no meio de povos, ó Pai, com uma língua diferente. Abençoe ela, Pai. Fortaleça ela e que o Espírito Santo do Senhor esteja com ela, Pai, abençoando, Pai. Que os frutos, ó Pai, que ela está plantando, que o Espírito Santo realmente possa cuidar de cada coração, ó Pai, que tenha escutado, ó Pai, que tenha visto, ó Pai, que tenha aprendido o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigada, Pai, por este momento, por estarmos aqui em tua casa, que o teu nome seja exaltado, louvado e glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, todos assim. Amém. Nós queremos também saudar os nossos irmãos e irmãs que sempre estão conectados com a nossa página. Pessoal lá de Paranagê, distrito do Paranagê, Saulo, esposa Rosana, o Cido, os meus familiares. Talvez amanhã outras pessoas estarão também assistindo a nossa live. Nosso muito boa noite a todos vocês no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós estaremos meditando um pouco na palavra. E na medida do possível, eu quero estar de tempos em tempos, dando um tempinho aqui, que eu estou bem gripado, irmãos. Passei bem gripado a semana toda. Daí complica um pouco, né? Mas estamos aqui no nome de Jesus. Eu escolhi para nós estarmos meditando hoje um texto que se encontra no profeta maior Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Nós leremos do verso 9 ao 21.
Jeremias capítulo 6, do 9 ao 21. Vamos lá então, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como o vindimador por entre os sarmentos, a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir, por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem, no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me veem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática da terra longínqua, os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo. Neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Oremos. Pai querido, nós queremos agradecer-te por mais um momento de culto, por mais um momento de adoração, por mais um momento de comunhão, Senhor, em tua casa. Obrigado, ó Deus, pelas pessoas que vieram, que conseguiram romper a zona do conforto dos seus lares, quem sabe até mesmo de outros atrativos, para estarem aqui em tua casa, Pai, te buscando em espírito e em verdade. Talvez alguns até debilitados da saúde, mas vieram, estão aqui em tua presença, Pai, porque a tua presença é uma presença formosa, é uma presença que levanta os abatidos, é uma presença, Pai querido, que faz com que até mesmo os enfermos recebam do óleo santo de Gileade, recebam da unção de Gileade, recebam da cura de Gileade, Pai. Obrigado, porque nesta tua casa, Pai, nós encontramos a unção, o óleo e o próprio médico de Gileade aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Que a palavra do Senhor
esteja também complementando, Pai, aquilo que o Senhor já começou a operar em nossas vidas quando aqui chegamos. Que a Tua Palavra fale conosco, que a Tua Palavra nos conforte se necessário, nos corrija se necessário for. O Senhor sabe, conhece os nossos corações, as nossas mentes, sabe quais são as nossas maiores necessidades. O Senhor sabe quais são as maiores necessidades da cidade, as maiores necessidades do país, as maiores necessidades dos povos da terra, Pai. Venha falar conosco e nos abençoar em Cristo Jesus, hoje e sempre, eternamente. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está no contexto do profeta maior Jeremias. Jeremias foi um profeta que Deus levantou num período muito difícil, numa história muito triste do povo de Israel. Ali no período de Jeremias, o povo deu as costas para Deus, o povo se desviou dos caminhos santos de Deus. O povo não queria adorar a Deus, o povo não queria amar a Deus, o povo não queria obedecer a Deus, o povo não queria servir a Deus. O povo se envolveu com os bel prazeres deste mundo, com as obras da carne. E este texto que nós escolhemos, ele vai tratar de um tema muito importante também para os nossos dias. Quem sabe, enquanto família, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto seres humanos, né? O texto que nós escolhemos aqui, irmãos, vai tratar os pecados de um povo. Os pecados de um povo. Eu quero chamar a sua atenção para esta temática deste capítulo 6, do 9 ao 21 que a gente leu. Primeiro, informar a você, meu irmão, minha irmã, que há pecados que a gente chama pecados de indivíduos. São aqueles pecados que pessoas isoladamente cometem. São pecados individuais. Mas também temos pecados coletivos, que às vezes uma família inteira comete, que às vezes uma igreja inteira comete, que às vezes uma cidade comete, que às vezes uma nação como esta nação, da qual o profeta Jeremias, como instrumento de Deus, como atalaia de Deus, como boca de Deus, está bradando em alertas, né? Todo o livro de Jeremias fala dos pecados de Israel, dos pecados desse povo, irmãos. E cada vez que Jeremias abre a boca para falar do pecado, ele procura ministrar a sua palavra, a palavra de Deus, com muito temor, com muita tristeza, porque ele está vendo pessoas que antes serviam a Deus se deliciando de práticas pecaminosas. Ele está vendo famílias que amavam a casa do Senhor, que amavam o templo, longe dos cultos solenes, longe da presença do Criador, longe de Deus. Do começo ao fim você vê o profeta Jeremias fazendo denúncias contra o pecado. Quando você vai lá para Lamentações, que também é de sua autoria, você vê também ele denunciando as práticas pecaminosas. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, precisa ter a unção de Deus para sempre denunciar as práticas pecaminosas quando necessário for. A igreja de Jesus Cristo não pode ter medo de denunciar as práticas pecaminosas. A igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, que realmente vive em total fidelidade à palavra de Deus, não pode deixar de pôr o dedo em riste e mostrar às pessoas os seus erros, mostrar às pessoas as suas fraquezas.
até mesmo como um ato de bondade, como um ato de amor a essas pessoas que certamente perecerão se não forem despertadas do seu sono indolente, do seu sono perverso, do seu sono carnal, das suas práticas pecaminosas. Jeremias, do começo ao fim, sempre está pregando contra o pecado. Sempre está procurando mostrar ao povo que se eles não se arrependerem, que se eles não se voltarem para Deus, que se eles não confessarem os seus pecados, eles perecerão. E se você ver lá no comecinho, antes do 9, tem aqui: as iniquidades de Jerusalém são a causa de sua queda. Jeremias procurou o tempo todo mostrar que isso aconteceria, e isso seria desencadeado lá na frente. Mas as pessoas, muitos ali não ouviram as mensagens de Jeremias, muitos não quiseram dar credibilidade às suas orientações, e lá na frente, famílias inteiras pereceram, povos inteiros pereceram, a própria nação de Israel pereceu. E a gente vê isso no próprio cativeiro babilônico, que é um período de escravidão, que é um período de mortes, que é um período de privações, é um dos piores períodos da história do povo de Israel. Este povo foi alertado que se não se arrependesse, se não abandonasse as práticas pecaminosas, pereceria. E muitas vezes este povo pereceu por não se atentar àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito que falou através da boca deste grande homem que foi o profeta Jeremias é o Espírito que fala conosco hoje, irmãos. É o Espírito que fala comigo. É o Espírito Santo de Deus que fala com você, fala com as crianças, fala com os jovens, com os adolescentes, fala com os idosos, fala com as famílias, fala com a sociedade, fala com as nações do mundo todo. Mas então, até onde vai a nossa obediência? Até onde vai a obediência do povo? Até onde vai a obediência de uma cidade e de uma nação toda? Eu quero ver com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, 4 situações aqui que na verdade aconteceram. E elas aconteceram em consequência do pecado do povo. O povo pecou, e por causa do pecado daquele povo, essas 4 consequências foram impetradas. A primeira consequência está no verso 10. Olha o que diz lá. O irmão voluntário, por favor, irmã, leia para nós o verso 10. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Obrigado, irmã. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das palavras-chave da Bíblia é ouvir. 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 E encontramos nas Escrituras Sagradas, no livro santo, muitas orientações envolvendo a prática do ouvir. Pelo ouvir, coisas lindas podem acontecer na vida do ser humano, até a salvação. A fé vem pelo ouvir, a conversão vem pelo ouvir, as mudanças vêm pelo ouvir, mudanças de vida. Até mesmo o abandono do pecado vem pelo ouvir. Mas o pecado, em alguns momentos, ele torna-se tão sério que, para impedir que a pessoa ouça a voz de Deus, impedir que a pessoa se arrependa, impedir que a pessoa venha se livrar dos laços infernais, o que acontece? O pecado, Paulo diz em uma de suas cartas que o pecado ele cria. Lá na igreja de Corinto ele falou isso. O pecado cria algo que Paulo chamou de comichão. Comichão nos ouvidos. O que é um comichão nos ouvidos? É uma espécie de um tampão.
vai tapar o ouvido da pessoa, de forma que quando Deus falar com ela não vai entender nada, ela não vai conseguir ouvir, por causa dos comichões. O pecado, ele cria comichões. O pecado tapa muitas vezes os nossos ouvidos. E às vezes Deus fala conosco através de um amigo, Deus fala conosco através de um irmão, Deus fala conosco através de um colega de trabalho, Deus fala conosco através de um colega do colégio, de uma universidade. Deus fala, mas nós não estamos entendendo nada, não estamos conseguindo discernir nada, porque estamos no pecado. E estamos gostando das práticas pecaminosas. Meus irmãos, eu creio que tudo que Jeremias viveu naquela época é pertinente, é relevante para o nosso tempo. Eu creio que é possível fazermos aqui uma releitura de tudo que Jeremias viveu e nós estamos vivendo enquanto povo de Deus. Meus irmãos, Deus tem falado todo dia. Deus tem falado através das igrejas, Deus tem falado através de um aparelho, até mesmo de celular. Deus pode falar através de uma televisão, de um rádio. Deus fala. Deus pode falar conosco através de um folhetinho. Aqui mesmo nós tivemos a experiência lá atrás, há muitos anos atrás, uma pessoa que se converteu através de um folheto que alguém aqui da igreja distribuiu. E Deus fala. Deus fala porque Deus não ama essa situação de pecado. Deus quer nos alertar. Deus quer nos mostrar que se nós não nos arrependermos, Provérbios diz assim: salva aqueles que cambaleiam, indo a passos largos para a geografia da condenação eterna. E realmente há muitos assim que estão correndo para a condenação, ao favor ou em favor da condenação eterna. Então, através da palavra, através dos instrumentos, Deus fala todo dia. Deus tem falado conosco todo dia. Mas olha aqui porque que esta gente não conseguiu ouvir Deus. Os seus ouvidos eram incircuncisos. Ou seja, o que é um ouvido incircunciso? É um ouvido que tem o comichão, como disse o apóstolo São Paulo. Tem o comichão, tem o tampão. Então não estão conseguindo ouvir. Deus está falando o tempo todo, está tentando alertar, mas não conseguem ouvir e muito menos discernir. E isso é muito sério, meus queridos irmãos. Deus se entristece quando o seu povo não ouve a sua voz, quando o seu povo não ouve o seu chamado, quando o seu povo não ouve os seus brados de alerta. Tem momentos que Deus está mostrando: meu filho, não vá por este caminho, minha filha, não vá por este caminho, meu filho, não faça isso, meu filho, saia dessa artimanha do maligno, fuja, meu filho. Mas muitas vezes as pessoas pagam alto preço porque não estão escutando a voz de Deus. Não estão escutando a voz de Deus. Nesta passagem Deus está dizendo que o seu povo não quis ouvi-lo. E olha só o que ele diz: e se envergonhou das suas palavras. E se envergonhou das suas palavras. Ouvir a palavra de Deus, meus queridos irmãos, irmãs, é dar crédito para Deus. Ouvir as palavras de Deus é ser obediente a Ele, é viver vida de obediência a Ele, é viver vida de servo que realmente tem um coração santo, tem um coração lavado, redimido no sangue do Cordeiro. Hoje é até complicado em alguns momentos, em alguns lugares, falar contra o pecado. Tem igrejas que já não mais denunciam o pecado, as práticas pecaminosas. Tem igrejas que têm medo de perder fiéis denunciando o pecado. Tem igrejas que, com o passar dos anos, acabou aceitando que algumas práticas pecaminosas adentrassem os seus templos. Enquanto que a palavra de Deus diz e nos instrui que nós saiamos para ser luz, que nós saiamos para ser bênçãos lá fora, que nós saiamos para ser testemunhas vivas e oculares do que Deus tem feito hoje em muitos momentos. Ao invés de muitas vezes da igreja sair, o pecado está adentrando
as suas estruturas, as suas bases. Isso é muito triste, meus queridos irmãos e irmãs. Muito triste. Mas nós temos ali também o verso 13 e 14. Vou pedir outro irmão, outra irmã, que leia para nós esses dois versos. Jeremias 6, 13 e 14. Podem manter a Bíblia aberta, viu, irmãos? No capítulo 6, que tem mais versículos para a gente estar atendendo. Que vocês leiam. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. Curo superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Amém. Obrigado. Olha o que o pecado faz, queridos irmãos e irmãs. O pecado cauteriza a mente do ser humano. O pecado cauteriza a mente do ser humano. Não importa ser criança, ser adolescente, ser jovem, ser idoso, ser pastor. Porque olha o que ele está falando aqui, a denúncia dele é séria. Até os pastores aqui estão com a mente cauterizada. Estão falando de paz, paz, quando não há paz. O profeta prega aqui. Mas de que paz eles estão falando? Se eles estão banhados numa vida pecaminosa, se eles estão banhados numa prática pecaminosa, que paz é essa? Paz? Paz? Que paz? O pecado ele cauteriza, meus irmãos e irmãs, a nossa mente. Precisamos tomar muito cuidado. Eu costumo usar aquela linguagem que o pecado, ele às vezes se apresenta para nós como um bichinho de estimação. E muita gente pega esse bichinho de estimação e vai cuidando, vai alimentando ele, vai nutrindo ele, de forma que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando você menos espera, ele pode, infelizmente, ser a destruição da nossa vida, a destruição da nossa casa, ser a destruição de um projeto, de um sonho, de uma relação linda com Deus. Então não podemos fazer jamais com que o pecado seja bichinho de estimação, não. Pecado é pecado. Não tem essa de querermos dimensionar o pecado. Pecadinho, pecado e pecadão. Pecado é qualquer transgressão às leis do Eterno. Pecado é qualquer transgressão às leis de Deus. Podemos pecar no falar, no sentir, no agir. Por isso que precisamos confessar os nossos pecados a Deus todo dia e pedir que em Cristo Jesus Ele nos alveje a alma, nos alveje os corpos, Ele nos purifique, Ele tenha misericórdia de nós. E o pecado cauteriza. E olha só o que ele fez com que houvesse também. Primeiro a gente vê um povo surdo que não quer ouvir a voz de Deus. Agora no segundo momento a gente vê um povo ganancioso. E essa ganância aqui é pecado, irmãos. Essa ganância aqui ela vem na contramão dos evangelhos de Cristo Jesus. Porque essa ganância aqui, ela pode ser resumida naquela frase: o que é meu, o que é teu é meu também. Por favor, me passe. Essa ganância é maligna. Essa ganância não permite o espírito da solidariedade. Essa ganância não permite o espírito da divisão, do compartilhar, do ombro amigo. Essa ganância não permite a piedade. Aquela piedade que é defendida de Gênesis ao Apocalipse na palavra de Deus. Essa ganância é maligna. Ela é maligna. Ela é terrível. Eles estavam vivendo este sentimento, irmãos. Mas novamente, fazendo uma releitura para os nossos dias, podemos dizer que vivemos o século da ambição, vivemos o século da ganância, do individualismo, da usura, da opressão, do antagonismo social, para não dizer outras coisas, principalmente na esfera social. Às vezes até mesmo algumas pessoas que se auto-intitulam cristãs vivem em função deste antagonismo social, não tendo a mínima condição ou capacidade de ajudar alguém quando necessário for.
esta ganância, ela faz com que o homem viva um sentimento de que nada lhe basta, nada lhe basta, nada lhe basta. Quanto mais ele tem, mais ele quer, nada lhe basta. Até parece que Jeremias estava pregando para nós, né, irmãos? Olha quanta ganância em muitas esferas do nosso país, quanta ganância, quanta corrupção, quanta gente fazendo mal em função dessa ganância, quanta gente permitindo até mesmo que pessoas à sua volta ou em sua volta sofram por causa dessa ganância, né? Que Deus realmente continue falando conosco, meus irmãos, e abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, abrindo realmente o nosso entendimento, para que não sejamos como este povo que ignorou as denúncias do profeta. Mas nós temos uma terceira denúncia aqui que está no verso 15. Por favor, um irmão, uma irmã, leia para nós o verso 15. Serão envergonhados porque cometem a abominação sem sentir coisa se vergonha. Nem sabem que a coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem quando eu castigar, tropeçarás, diz o Senhor. Obrigado, irmã. A terceira denúncia que ele faz aqui, com fundamentos nesta ação pecaminosa, dos pecados de um povo, é a falta de vergonha. É a falta de envolvimento com o que é moral, com o que é puro, com o que é ético. A irmã leu para nós, falta de vergonha. Tinha gente fazendo coisas aqui que era um escândalo só, mas eles não estavam nem aí. Parece o que muitas vezes a gente vê nas praças da nossa cidade, a olho nu, nas ruas da nossa cidade, a olho nu. Às vezes, até perto de casa a gente vê isto. Pessoas que não têm vergonha, que acabam fazendo coisas que, misericórdia. Paulo diz assim, que tem gente que, envolvidas por laços infernais, fazem coisas tão abomináveis que só mencioná-las, misericórdia, dá até arrepios. Só fazer alusão a elas dá arrepios. E é verdade, meus irmãos. Olha o que está acontecendo hoje no nosso país. Às vezes nas ruas da cidade, nas praças da cidade. Falta de brio, falta de pudor. E o profeta, ele alerta. Ele fala dessa falta de vergonha. As pessoas que ele se refere aqui não tinham vergonha. Não tinham vergonha de praticar aqueles atos praticamente abomináveis aos olhos de Deus também. Aos olhos de Deus também. Então, meus queridos irmãos, precisamos tomar muito cuidado com essa falta de vergonha. Tem gente que mente. Tem gente que mente tanto que em alguns momentos a vergonha é tão grande para quem conhece essas pessoas que ela fala uma mentira como se fosse uma verdade, não é isso? Vira um vício, vira uma doença. Essas pessoas não têm nenhum discernimento. Essas pessoas não têm, pode ter certeza, a mínima obediência a Deus. Não cumprem a palavra de Deus, diz o profeta. Somos uma sociedade permissiva, meus irmãos. Somos uma sociedade licenciosa. E vai ser daqui para pior. Abramos os nossos olhos e nos atentemos para o que ainda há de vir. Se você acha que o que você está vendo hoje é vergonhoso, você nem imagina. A própria Bíblia nos fala que Sodoma e Gomorra serão cidades assim superadas de uma forma avassaladora pelos atos que ainda virão a ser acometidos por muitas pessoas, por muitas vidas, por muitos humanos que
são tomados, são cauterizados, envenenados, cegados por práticas pecaminosas. O pecado tira o ser humano de uma vida que poderíamos até chamá-la de uma vida linda, uma vida bela. Um modelo, quem sabe, até um paradigma. Olha aquele irmão, que exemplo de vida. Olha aquela irmã, que testemunho, que exemplo. É um paradigma para a minha vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado realmente ele tem esses efeitos trágicos na vida humana. Ele é perverso, ele rouba, ele engana, ele cega e faz tantas coisas mais, né? Jeremias, aqui no versículo 15, ele dá a entender que parece que ele está escrevendo é para nós, não é para a gente dele, né? Então, quem tem ouvidos, novamente digo, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nós vamos para a última situação de denúncia que o profeta faz aqui no texto. Ele faz muitas outras, irmãos, mas nós vamos ficar apenas com essas 4, ok? Verso 19, um irmão ou uma irmã, por favor. Ouve tua terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam minha lei. Valeu, muito obrigado, irmão. A quarta denúncia que ele faz aqui é desatenção à palavra de Deus. Desatenção à palavra de Deus. Olha o que o versículo 19 diz ali. O que é desatenção à palavra de Deus? Dá para se dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que tudo que foi dito até aqui é resultado desse comportamento de desatenção à palavra de Deus. É resultado desse comportamento de desprezo à palavra de Deus. Olha o que o profeta disse, que o profeta denunciou aqui. Muitas vezes os desencantos que enfrentamos, as desilusões que enfrentamos, muitas vezes situações seríssimas que enfrentamos, é consequência dessa vida, é consequência do que o profeta está tratando aqui. Uma família toda no período de Josué, líder do povo de Israel, pereceu, a família de Acã, por causa do pecado. O chefe da casa, Acã, pecou, foi cauterizado, teve ganância, teve surdez, teve tudo que o profeta Jeremias está denunciando aqui. Quem sabe desatenção à palavra, aos ensinamentos, à lei que todos receberam ali, ele também recebeu, mas não cumpriu. Desatenção total. E por causa da desatenção, Acã foi condenado à morte, toda a sua família também pereceu, porque pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Não se atentou para a necessidade de uma vida de confissão, para a necessidade de uma vida de, quem sabe, de livramento de toda aquela carga suja, imunda, que estava sobre os seus ombros. Desatenção à palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Tudo isso é resultado da falta da leitura da palavra, é resultado da falta de uma comunhão mais estreita, mais íntima com a palavra de Deus nos oferta a cada dia. A palavra de Deus nos oferta tudo que precisamos para vivermos bem. Se você precisa de consolo, ela oferta consolo. Se você precisa de ânimo, ela te dá ânimo. Se você precisa de sabedoria, ela te dá sabedoria, nos dá sabedoria. Se você precisa de alertas e, quem sabe, acender aquela luz vermelha, ela faz tudo isso. A palavra de Deus é poderosa, ela é tremenda. Mas o povo, quando deixa de valorizá-la, quando deixa de usá-la diariamente, todo dia,
está ouvindo a voz de Deus através da palavra, está estudando a palavra, está fazendo uma caminhada com Deus através da palavra. Quando a palavra de Deus não tem espaço em nosso lar, em nossa casa, quando a palavra de Deus não tem espaço em nossa mente, em nosso coração, meus queridos irmãos e irmãs, o perigo é muito grande, a consequência pode ser uma só: fracasso total, derrota total. E às vezes, em alguns momentos, sem retorno. Há certas consequências que não há como repararmos. Acã não reparou. Obedeceu ele e toda a sua casa. E tem gente morrendo. Tem gente morrendo nessa situação. Comichão nos ouvidos, ganância no coração. Tem gente morrendo com desprezo à palavra de Deus. Se você pegar todo o texto aqui, você vai ver muitas situações aqui. Tem gente indo literalmente, meus irmãos, a passos largos para a condenação infernal. E corre grande risco de passar pelo banimento de uma eternidade com Deus. Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Não estão se atentando para aquilo que Deus tem dito às igrejas, para aquilo que Deus tem falado conosco. A leitura das Escrituras, as crianças cantam, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia, não lê, vai diminuir, e o pecado vai se agigantar. É assim. Não é só as crianças que têm que cantar, nós também precisamos ler a Bíblia e fazer oração, se quisermos crescer, nos tornarmos fortes contra o pecado, nos tornarmos fortes contra todos aqueles laços infernais que o maligno muitas vezes usa contra nós. Ler a Bíblia e fazer a oração é necessário para uma vida saudável na presença de Deus. Mas olha o que está acontecendo com o ser humano do nosso tempo. As pessoas não têm tempo para ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Tem um país aí que percebeu que as pessoas não estavam tendo mais tempo para ler as Escrituras, e preocupados eles resolveram chegar à seguinte conclusão: vamos diminuir então o tamanho da Bíblia, vamos fazer uma síntese, vamos deixá-la menor, né? Um livrinho que as pessoas possam carregar no bolso, quem sabe assim eles possam voltar a ter aptidão pelas Escrituras Sagradas. E nem isso foi o suficiente. Nem o pequeno livrinho foi o suficiente para chamar a atenção daquela nação para a presença de Deus. Era uma nação muito próspera, que experimentou muitos avivamentos, mas que hoje vive um tempo dificílimo. O ateísmo cresce assustadoramente nela. Sabe por quê? Se você não tem tempo para Deus, meu irmão, minha irmã, se nós não estamos tendo tempo para Deus, para a leitura da palavra, para a leitura das Escrituras, uma vida de oração, de intercessão, de clamor, de jejum, então é aquilo que o esmilinguido profeta contemporâneo denuncia também, né? Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus, não se engane, não se iluda. Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo. E cedo ou tarde você será cobrado por esta atitude. Então, meus irmãos, terminando, concluindo, Jeremias 9, ou melhor dizendo, 6, 9 ao 21, nos mostra alguns pecados que precisamos evitar. Nos mostra alguns pecados que, tal como levou uma nação toda, que foi a nação de Israel, uma ruína, tal qual tem também levado famílias hoje à ruína, tal qual tem levado as nações à ruína, igrejas estão indo à ruína, porque não estão se atentando e não estão ouvindo a voz de Deus quanto a essas denúncias. Então, meus queridos irmãos, vamos pedir a Deus que abra sempre a nossa audição, os nossos ouvidos. Vamos pedir para Deus que não deixe jamais a ganância tomar conta do nosso coração, da nossa vida. Vamos pedir a Deus que nos dê moralidade, que sejamos morais, moralistas, mas não naquele sentido tradicional, fundamentalista, não. Morais aqui no sentido de não abraçar o que é vergonhoso, não abraçar o que é escândalo,
Não abraçar aquilo que milita contra o brio, contra o espírito de pureza. E também nos atentemos para a palavra de Deus, para este livro santo, de tanto valor, para este livro santo que tem transformado vidas pelo mundo inteiro. Hoje eu vi na internet um país lá que está recebendo Bíblia. Alguns missionários, como não podem entrar, estão jogando de aviões em algumas aldeias lá, e o povo, quando recebe, quando vê que a Bíblia, eles pegam, eles brigam, eles querem a Bíblia, eles querem a palavra de Deus, eles se ajoelham, estão com fome da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, tem gente que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bíblias em casa, né? Mas só na prateleira. Na prática mesmo, às vezes conseguem a ousadia de passar uma semana inteira longe dessa palavra, que é a palavra de vida, que é a palavra que transforma, que é a palavra que liberta. Nos atentemos, meus irmãos, para os alertas que Deus nos faz com base, com fundamento nesta palavra aqui. Vamos pedir a Deus que abra a nossa audição, como eu já disse, que nos faça menos gananciosos, que nos faça realmente pessoas que tenham pudor, tenham temor de Deus e sejam testemunhas vivas por onde quer que passem e tenham amor, tenham prazer às Escrituras Sagradas. Vamos ler, vamos orar a Deus e entender que este momento tem tudo a ver com aquilo que Deus nos falou, tem tudo aquilo que Deus quer tratar também em nossos corações. Quem sabe, meus irmãos e irmãs, nós em algumas dessas denúncias não temos alguma coisa para mudarmos em nossa vida. Ainda é tempo, ainda é hora de podermos realmente buscarmos a face de Deus com seriedade, com serenidade, com temor e temor, e dizer: Senhor, eu quero ser uma luz, Senhor, eu quero ser realmente um vaso novo em Tuas mãos, Senhor, eu quero ser diferente. Em algumas áreas da vida eu sou falho, Senhor, me ajude, Pai, me ajude a ser mais forte nessas áreas da vida, para eu não pecar contra Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha casa, da minha família, Senhor, da minha igreja, e nos faça mais fortes a cada dia. Vamos orar, meus queridos irmãos. Enquanto os irmãos oram, os irmãos do grupo de louvor podem se preparar, que depois da oração nós vamos impetrar a bênção do Senhor e vamos cantar o hino Fortalece a Tua Igreja. Que Deus esteja nos fortalecendo mesmo, em nome de Jesus. Oremos. É você e Deus, eu e Deus. Ó Pai querido, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós pecadores, Pai. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a Tua verdade não está em nós, Pai. Mas se dissermos que temos pecado, o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados. O Senhor é fiel para nos alvejar, para nos lavar dos nossos pecados. O Senhor é fiel para nos dar sabedoria, discernimento. O Senhor é fiel para nos fazer fortes e não cairmos nas ciladas do passarinheiro, não cairmos nas artimanhas do maligno, do inimigo das nossas almas. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas aqui nesta noite. Mostra-nos aonde possamos estar errando, Pai, para que, quem sabe, durante a semana possamos estar trabalhando em cima disto e visando sempre, ó Deus querido, o crescimento espiritual para as nossas almas, para as nossas vidas todas, Pai. Mostra-nos, Senhor, mostra a Tua igreja, mostra aos nossos lares, mostra as nossas famílias, aonde é que nós estamos falhando, Pai. E nos ajude a sairmos daqui, ó Pai querido, decididos a estarmos realmente buscando uma vida de santidade, Pai, diante dos Teus altares. Decidido a estarmos buscando cada dia mais uma vida de pureza para as nossas almas, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Mostra ao Senhor Deus os perigos que muitas vezes vêm à nossa espreita, tentando nos derrubar, tentando derrubar a Tua igreja. Não permita que o pecado possa prosperar em nossa vida, em nossa casa, Pai.
Não permita que o pecado possa prosperar nesta igreja, Pai, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sempre abrindo, ó Deus, a nossa audição, os nossos ouvidos, os nossos olhos, de tal forma que tenhamos uma espiritualidade dos olhos abertos, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade atenta aos grandes perigos que podemos vivenciar a cada instante neste mundo, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude. É a nossa oração, Pai. Abençoe cada irmão, que a semana seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, Senhor. Seja uma semana, Pai querido, em que cada um possa sentir realmente Cristo Jesus, o Espírito Santo, a Tua presença triuna, ó Deus, agindo, fortalecendo, edificando cada um de seus lares, cada uma de suas estruturas, cada um de seus sonhos, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, e para a nossa alegria também. Nos abençoe mesmo no nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Coloquem-se em pé, irmãos. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o amor que nos ensina a bondade e a misericórdia, que as ricas, que as operosas manifestações do Deus Espírito abram os nossos olhos, abram os nossos discernimentos, nos dê distribuições de dons espirituais, de frutos do Espírito, para que vivamos assim, ó Pai, consigamos assim, ó Pai, uma vida rica dos frutos do Teu Santo Espírito. E que todas essas ações do Deus triuno, meu querido irmão e minha querida irmã, repousem sobre sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um daqueles que compõem a igreja do novo Israel de Cristo, agora e sempre, eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana para todos. Amém. Nossa tecladista precisou se ausentar, porque ela foi atender uma amiga que perdeu a mãe, infelizmente. Então vamos cantar este hino, né, com o melhor instrumento, a melhor bênção instrumental que Deus abençoou, que são as nossas vozes. Passamos como a igreja primitiva, vamos estar entoando este hino em nome de Jesus. E que Deus venha estar, né, vivificando as nossas vidas, renovando as nossas vidas, em nome de Jesus. Que tenhamos todos uma ótima semana. Fortalece a tua